Então, vamos dar o ponto de partida aqui. Bom, aula passada eu não havia terminado com vocês a bioquímica celular, tá? Eu fiquei aqui, nós vamos continuar daqui de proteínas e vamos tentar levar até o final, tá? Por quê? Proteínas, para mim, eu acho que é a mais importante, porque tem muitos detalhes, né? Porque dentro de proteínas também estudamos enzimas, que eu digo assim, que proteína aí, com especial enzimas, é a cara do Enem, né? Então, são detalhes que ele pode muito bem estar explorando, então a gente tem que muito ficar ligado aí nessa questão sobre proteínas, tá bom? Então, vamos nessa aí. Então, proteínas faz parte das substâncias orgânicas, né? Assim como carboidrato, lipídio, vitaminas, ácidos nucleicos. Então, é um pacote aí de substâncias que fazem parte vamos dizer assim, desse bloco de substâncias que são as substâncias orgânicas, tá? Então, vamos dizer aí que as proteínas são macromoléculas orgânicas de alto peso molecular, constituídas por unidades ou monômeros denominados aminoácidos. E esses aminoácidos, portanto, estão ligados por ligações peptídicas, tá bom? Então, para ligar um aminoácido ao outro, você precisa de uma ligação peptídica. E proteínas, meus queridos, eles são formados aí por unidades que são os aminoácidos. Não esqueça disso, tá? E não confunda, por favor, tá? Para você formar proteína, você precisa de tijolinhos, e esses tijolinhos são os aminoácidos, tá? Por exemplo, já pegando o gancho aqui, quando nós... Ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, aí lá nós vamos ter os nucleotídeos, tá? Por que eu tô falando isso para você? Porque quando eu estudava para o vestibular, eu confundia esses dois aí, tá? Então, proteína é formada por aminoácidos. Já quando são os ácidos nucleicos, RNA e DNA, já são os nucleotídeos. Tudo bem? Maravilha. Então, digamos, portanto, então que proteína são polímeros, né? São verdadeiramente polímeros. Por quê? São constituídos por monômeros. Muito bem. É como se a gente fosse construir um brinquedinho chamado Lego, né? Você lembra do Lego? Não sei se você é da época do Lego, mas eu sou da época do Lego, tá bom? Então, a gente ia juntando as pecinhas até formar uma estrutura maior. Muito bem. Então, meus amiguinhos, a gente tem aí, portanto, que proteínas são moléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, contendo geralmente mais de 100 aminoácidos, tá? Então, isso varia muito, tá? E tem pesquisadores, né, estudiosos que consideram proteína contendo 70 aminoácidos, outros consideram 100 aminoácidos, outros 150 aminoácidos, então assim vai, tá bom? Então isso varia, mas de formas que é importante estar na nossa cabeça que proteína é formada por monômeros, e esses monômeros são chamados de aminoácidos. Muito bem. Bom, então, a gente percebe aí, quando você tem 2 aminoácidos, você tem um dipeptídeo. Quando 3 aminoácidos, tripeptídeo, 4 aminoácidos, tetrapeptídeo, e assim vai, tá? Bom, então o aminoácido ele possui essa estrutura aqui de formação, que é sempre você ter um grupo amino, ou seja, uma amina, um grupo ácido, um grupo que é o ácido carboxílico, aí você tem uma cadeia carbônica e também ligado a ele um hidrogênio, tá? Então, esse carbono aqui é o chamado carbono quiral, né? Você vê lá na química, é o famoso carbono quiral, tá? Ou carbono alfa também a gente chama assim. Então, de posse disso, esse carbono aí, ele é importante a gente colocar o olho nele, porque ele é um carbono estrategista, porque ele sempre vai estar ligado sempre a um ácido carboxílico, a um grupo do ácido carboxílico e também um grupo amina, tá? E esse radical aí, que é o radical R, tá? Porque é esse radical aí
que vai sobre ele estar a cadeia carbônica, perdão. Então, é essa cadeia carbônica que vai estar ligada a esse radical é que vai fazer a diferença dos 20 aminoácidos que nós temos, tá bom? Então, todos nós, animais e plantas, todos nós possuímos 20 aminoácidos, somente 20 aminoácidos. Até a gente brincava na faculdade, que por isso que a gente é tão parecido um com o outro, né? Porque nós só temos 20 aminoácidos, tá? Eu já vi várias moças por aí, parecidas comigo, andando por aí. Eu penso até que são minhas irmãs, né? Mas não são. Mas por causa disso, porque nós só temos 20 aminoácidos. Nós somos muito próximos por causa disso. Muito bem. Então, meus amiguinhos, por isso que o nome é aminoácido. Porque nós temos o grupo amina e o ácido carboxílico, tá? Então, por isso que o nome é aminoácido. E o radical é ele que vai fazer a diferença entre os 20 aminoácidos que nós temos, tá? Por exemplo, aqui nós temos a glicina e a alanina. A glicina, meus amiguinhos, olha só, o que faz a diferença dela é que o radical que diferencia é só o H, tá? É o radical, aqui o único que está diferenciando é o H, que é o hidrogênio. E da alanina, por exemplo, só tem aqui o CH3, tá bom? Apenas um carbono ligado a 3 hidrogênios. E pronto, e fez a diferença entre as duas aí, tá? Muito simples, então você sabe fazer a diferença entre um aminoácido e outro quando você olha para o radical que está ligado a esse carbono central aqui, pois ele é o único, sempre geralmente na ponta da cadeia, e está ligado a um radical amino e um radical do grupo ácido carboxílico. Muito bem. Então, meus amiguinhos, para a gente formar aí aquela cadeia de aminoácidos, um ligadinho do outro, a gente precisa de uma ligação. E essa ligação é a ligação peptídica. Então, veja que para você ligar a glicina com a alanina, você precisa tirar aqui a hidroxila desse ácido carboxílico, tá? Desse grupo aqui, e unir ele ao hidrogênio da alanina, tá? Ao hidrogênio que faz parte aqui da amina. Então, você vai, de posse disso, meus amiguinhos, tirar uma molécula da água. Quando você se junta ao ácido carboxílico de uma molécula e ao grupo amina aqui da outra molécula, tá? Quando você liga esse carbono ao nitrogênio aqui, imediatamente você vai tirar uma molécula de água. Então, para você formar essa ligação peptídica, meus amiguinhos, você precisa desidratar. Então, tirar a água é desidratar. Tudo bem? Maravilha. Então, quando você tira uma água e une 2 aminoácidos, você vai ter aí a ligação formada entre o carbono e o nitrogênio, tá? O carbono que era do ácido carboxílico e o nitrogênio que era da amina. E aí você tem, portanto, a formação da ligação peptídica. Tudo bem? Então, veja aqui, olha só, toda vez que você fizer a ligação para formar a cadeia de aminoácidos, você retira uma molécula de água. Então, você tem aqui, por exemplo, 5 aminoácidos, você terá 4 ligações. Se você tem 4 ligações, então você tirou 4 moléculas de água. Tudo bem? Maravilha. Então, como foi que já caiu aí no nosso Enem, né? Olha só, uma questão de 2016, e ele diz assim para você, e recentemente um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de quê? E agora? Veja que ele está falando de nitrato, tá? Por isso que eu deixei bem aqui em evidência a absorção de nitrato. Você acha que essa qualidade aí que vai ser diminuída vai interferir o quê? No amido,
né, na frutose, no lipídio, na celulose ou na proteína? Tá? Primeira pergunta, você acha que tem nitrato no amido? Tem nitrato na frutose? No lipídio, na celulose? Não, não. Nós temos nas proteínas, porque a gente acabou de ver que o nitrogênio faz parte da cadeia que forma o aminoácido, não é verdade? Então, o nitrogênio ele é peça importante para que nós tenhamos aí a formação de aminoácidos, tá bom? Então, grave isso, isso é muito importante quando a gente estuda lá o ciclo do nitrogênio, né? A gente estuda o ciclo de nitrogênio lá na ecologia. Então, importantíssimo a gente saber ligar aí os assuntos, tudo bem? Onde você também vai ter nitrogênio aí na cadeia de uma outra molécula aí que a gente vai estudar. No DNA, no RNA e também no ATP, tá bom? Então, a gente precisa estar de posse dessas informações porque são detalhes, tá? São detalhes, mas a gente tem que ficar atento para isso. Muito bem, então, resposta certa, proteína, tá? Porque quando ele colocou ali nitrato, nitrogênio, opa, alô, eu me lembrei que nitrogênio faz parte da produção de proteína. Muito bem. Então, meus amiguinhos, como eu já falava, nós possuímos 20 aminoácidos aí na natureza, tá bom? Faz parte aí da composição de todos os seres vivos, para formar as proteínas dos seres vivos. Muito bem, mas esses aminoácidos eles estão classificados em essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que nós não produzimos. Nós não conseguimos produzir 8 aminoácidos, nós não conseguimos. Portanto, a gente precisa ingerir eles através da nossa alimentação, tá bom? Seja animal, seja vegetal, coloquei só vegetal aqui. Tudo bem? Maravilha. E os não essenciais são esses que nós conseguimos produzir, o nosso organismo consegue produzir e são 12 apenas que nós conseguimos produzir. Tudo bem? Então, por exemplo, tradicionalmente, quando a gente come o feijão com arroz nosso de todo dia, a gente consegue, através dessa alimentação, adquirir os 20 aminoácidos, tá bom? A gente consegue adquirir aí os 20 aminoácidos. Por quê? O feijão, ele produz, né, lá um número X de aminoácidos e também o arroz produz outros tantos aminoácidos aí. Então, quando você soma, você tem aí, nós temos os 20 aminoácidos. E, lógico, os 8 que nós precisamos, eles terão. Então, de posse disso, a gente vai ter aí os 20 que nós precisamos, tá bom? Muito bem, então veja que caiu também sobre aminoácidos. A outra questão foi sobre proteína, agora nós temos uma questão sobre aminoácidos. E olha, caiu em 2014, né? Então, não é difícil cair este ano. Mas ele dizia assim para você que na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves, cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse erradicada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em quê? Vitamina A e E, frutose e sacarose, aminoácidos naturais essenciais ou ácidos graxos saturados? E aí? Para suprir o déficit nutricional, que eles não teriam por não estar ingerindo os aminoácidos que a carne bovina, suína, né, e das aves dariam para eles, tá? Então, qual você marcaria? Por eliminação, meus amiguinhos, você tinha que bater o olho e dizer assim, peraí, quais são os aminoácidos que a gente produz naturalmente? Tá? Os naturais
ou os essenciais? Os naturais são os que a gente produz, tá? Que são nossos por natureza, que são os não essenciais, tá bom? Então, meus amigos, é a letra D, logicamente, né? São os essenciais, são aqueles que é essencial a gente buscar, né, em outras fontes, tá bom? Principalmente em vegetais. Tudo bem? Então, quando ele colocou ali naturais, era para confundir você, porque talvez ele disse assim, bom, eles não vão se lembrar do outro nome, né? Que é não essenciais. Então, colocaram aí 2 nomes para ver se a gente consegue gravar pelo menos um, né? Maravilha. Então, portanto, meus amiguinhos, tá? Essenciais são aqueles que nós não produzimos. Por quê? É essencial que nós nos alimentemos para a gente conseguir e adquirir esses aminoácidos que são essenciais, porque são justamente esses que nós não produzimos. Nós não produzimos. Tudo bem? Maravilha. Bom, as proteínas possuem aí estruturas, que são elas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, tá? Vamos iniciar aqui, meus amiguinhos, da quaternária, né? Muita gente não gosta de começar pela quaternária, mas hoje nós vamos fazer de forma diferente, tá bom? Olha só, a quaternária, meus amiguinhos, ela sempre possui aí, tá? Uma cadeia de polipeptídeos a partir de 2 cadeias, tá? Só uma cadeia a gente não consegue considerar, porque somente uma cadeia é uma estrutura terciária. Então, para ser uma estrutura quaternária, tem que ser a partir de 2 cadeias de polipeptídeos, tá bom? Então, veja aqui que a quaternária é esta aqui, da direita. A estrutura quaternária é a agregação de 2 ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas, tá? Então, se eu tiver 2 cadeias, vai ser uma estrutura quaternária? Sim, será. Se eu tiver somente 3 cadeias, também vai ser quaternária. E se eu tiver 4, logicamente quaternária, tá? Ele só colocou aqui quaternária só para fazer a diferença de uma terciária, de uma secundária e de uma primária, logicamente, tá? Por isso ele colocou quaternária. Mas não justifica que tem que ser 4 cadeias, não precisa ser 4. A partir de 2, já se considera uma estrutura quaternária, tá? Tudo bem. Aí a gente vai pegar só um novelo desse aqui e colocar ele em exposição para a gente ver a estrutura melhor aqui, tá? Então, quando a gente pega só uma estrutura, só uma cadeia, perdão, polipeptídica, a gente tem uma estrutura terciária, tá bom? E a gente tem aí que a estrutura terciária, quando a gente olha ela aqui, dentro desse novelo, a gente vê essa estrutura helicoidal aqui, em forma de hélice, tá? Em forma de hélice, igual aquelas escadas, né? Que vai subindo assim em espiral. Tudo bem? Então, é essa estrutura aqui que nós chamamos de terciária, tá? Quando é somente uma cadeia e a gente consegue perceber aqui essa estrutura helicoidal, tá bom? Muito bem. E a estrutura secundária já é somente aqui a estrutura mais distendida, não tanto enovelada quanto a terciária, mas mais distendida, tá? Você distendeu ela um pouco mais. Quando você estende ela um pouco mais, você tem a estrutura secundária, tá? Agora, quando você pega essa secundária e estende mais ainda, aí você tem a estrutura primária, tá bom? Agora, o seguinte, meus amiguinhos, nós possuímos as 3 estruturas, tá? O nosso corpo possui as 3 estruturas. Muito bem. Acontece que uma estrutura quaternária pode se transformar numa terciária, uma estrutura terciária pode se transformar numa secundária e uma secundária se transformar numa primária. Como assim, professora? A gente vai ver, tá? São fatores externos
inerentes a essas estruturas que consegue desconfigurar essas estruturas. E aí que gera o problema. Se você consegue desconfigurar uma estrutura quaternária para uma terciária, gera um problema muito grave que a gente vai ver, tá bom? Isso até coloca em risco, tá, meus amiguinhos, já adiantando para você, a nossa saúde, tá? Que a gente tem proteínas que fazem funções importantes no nosso corpo. Se essa proteína ela perde a função, como é o caso de uma proteína quaternária, por exemplo, ela funciona no modo quaternário. Se ela passa da estrutura quaternária para a terciária, ela já vai perder a função dela. Então, aí a gente vai começar a ver que o nosso corpo não está em equilíbrio, não vai estar em equilíbrio, tá? Não vai estar em uma palavrinha que a gente gosta muito de falar no mundo da biologia como um todo, né? No mundo das ciências biológicas, que a gente chama de homeostase. Homeostase, tá bom? Muito bem. Por favor, grave isso com você, porque isso daqui também é a cara do Enem, tá? Isso aqui é a cara do Enem. Vamos lá. Bom, então foi isso que eu acabei de falar para você, tá? Que existem fatores que podem desconfigurar essa manutenção aí de formatos de quaternário, terciário, secundário e primário. Bom, que fatores são esses? Por exemplo, nós temos aqui que para a gente desconfigurar uma proteína, que a gente fala de desnaturação proteica, tá? Que na verdade é uma modificação da forma tridimensional dessa proteína, tá? Então, é uma modificação assim, que eu digo que é uma modificação forçada, sabe, meus amiguinhos? Uma modificação forçada onde essa proteína ela vai perder a sua função. Então, grave isso com você. Quando acontece a desnaturação da proteína, ela perde a sua função. Quando a proteína é desnaturada, quando ela passa por essa modificação na sua configuração, ela perde a sua função. Ela sempre vai perder a sua função. Grave isso com você. Tudo bem? E que fatores levam à desnaturação da proteína? São esses aqui: temperatura elevada, mudança de pH, solventes orgânicos e salinidade, tá? Tem outros, mas a gente colocou aqui os principais. Tudo bem? Aí, eu coloquei a questãozinha aqui que rolou em 2017, que justamente traz isso, tá? Um desses fatores aqui, e o que eu coloquei aqui foi a mudança de pH. Então, vamos ver aqui a questão que trouxe para a gente a mudança de pH como fator importante para que essa proteína fosse desnaturada. Então, veja só. Opa, já tinha até, porque eu pensei que tivesse um gráfico aqui. Não tem, mas vamos lá. Ninguém viu. Bom, ele diz assim: sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, aí você já tinha que grifar aqui, tá? Que ele já está dando um spoiler aqui para você: temperatura e pH. Foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Alô? Aí eu paro aqui com você. Meus queridos, enzima é proteína. Toda enzima é uma proteína. Toda, tá? Enzima é proteína. Enzima é proteína. Enzima é proteína, tá bom? Mas nem toda proteína é uma enzima, por favor, tá? O contrário não é verdadeiro. Nem toda proteína é uma enzima. Mas toda enzima é uma proteína. É uma proteína. Muito bem. Então, veja só. Os resultados estão apresentados no gráfico em relação ao funcionamento da enzima. Os resultados obtidos indicam. Aí ele diz aqui para você. Letra A. Aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Tá no outro slide, tá, amiguinho? Tá no outro slide, no próximo slide. Só que se eu mudar o slide, vai dar ali a resposta. Mas bora logo entregar o jogo, porque eu vou ter que mudar aqui o slide, tá? Então é a letra D. Mas vamos fazer a análise, por favor. O mais importante é a gente fazer a análise. Veja bem. A letra A diz assim para você: o aumento do pH leva a uma maior atividade da enzima. Vamos ver se isso é verdade.
se o aumento do pH eleva a atividade maior da enzima, aí eu digo aqui para você que não é verdadeira essa sentença, tá? Não eleva. Por quê, meus amiguinhos? Veja só. Aqui, o pH é maior que 8. pH maior que 8 é ambiente básico. É ambiente básico, tá? Porque a gente bem sabe que a gente lembra lá da química, a escala de pH, onde ela varia de 0 até 14. O número 7, que está bem no meio dessa escala, é pH neutro. É a pH neutro. Menor que 7 é ambiente ácido, é pH ácido. E acima de 7 é ambiente básico, tá? Configura aí o pH básico. Muito bem. Então, dá para ver aqui, meus amiguinhos, veja só, que acima de 8, tá? Com relação aqui, que é menor que 7, a atividade é menor. A atividade dessa enzima que vai aqui fazer a transformação desse substrato é menor de que considerando aqui a escala menor que 7, que é ambiente ácido. Então, veja que a atividade dessa enzima no pH ácido, é muito maior, tá? Então, lógico, a letra A está errada, porque o aumento do pH, quer dizer, aumentando para 14, tá? Porque quando ele diz aumentando, meus amiguinhos, é do 0 para o 14, que ele diz que está aumentando, tá? Então, está errado, por quê? O aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima? Não. A gente acabou de ver aqui, perdão, que não, a atividade é menor, tá? Muito bem. Aí ele diz aqui para você, a temperatura baixa, 10 graus, é o principal inibidor da enzima, tá? É o principal inibidor da enzima? Aí nós vamos dizer que não, porque o pH também é um fator inibidor da atividade dessa enzima. Então, não é só a temperatura em 10 graus, tá bom? Mas o pH influencia na atividade dessa enzima. Tudo bem? Maravilha. Olha, esse é o tipo de questão para o candidato pensar, tá? Essa daqui é nível médio, tá bom? Muito bem. A letra C diz assim, em ambiente básico, reduz a quantidade de enzima necessária na reação? Não, meus amiguinhos, não, tá? A quantidade de enzima não modifica, não é modificada, não é alterada, a quantidade é a mesma, logo não existe aí alteração na quantidade de enzima, não existe essa possibilidade, tá? O tanto de enzima que você colocar lá é a mesma que vai estar no início do processo até o fim. Por quê, meus amiguinhos? A gente vai relembrar e dizer para você assim, que a enzima ela é apenas um catalisador desse processo, dessa reação química, tá? Repetindo, a enzima ela é apenas um catalisador, ou seja, um acelerador dessa reação. Não faz parte do processo e fazer parte, ela não faz parte nem do reagente, nem do produto. Ela não vai fazer parte do produto. Tanto é que quando você finalizar a reação que o produto estiver lá, bonitinho, você até pode tirar da reação esse catalisador, essa enzima. Tudo bem? Por isso que a gente diz que a função da enzima, a função dessa enzima catalisadora é apenas para influenciar na velocidade dessa reação. Apenas para isso. Tudo bem? Maravilha. Então, tá fora a letra C. E realmente é a letra D, que diz que o ambiente básico reduz a quantidade de substrato, né, metabolizado pela enzima. E é isso que está dizendo aqui, que o ambiente básico reduz a quantidade de substrato. Olha só. O substrato foi pequeno aqui, né, no ambiente básico, ele não evoluiu, né, ele ficou aí meio que, né, não querendo fazer reação nenhuma, não quis
transformar reagente em produto, né? Não teve muito produto aí nessa reação. Enquanto que no ambiente ácido, no pH ácido, já foi aí uma produção, o produto muito bem metabolizado, tá? O substrato, então, foi transformado em produto, tá bom? Muito bem. E a gente diz que realmente é essa palavra mágica aí, metabolizado, transformado, sintetizado, produzido, é a mesma coisa, tá? Muito bem. E diz aqui que a temperatura ótima do funcionamento da enzima é 30 graus, independentemente do pH? Não, poisinho. O pH influencia e muito nesse rendimento aí da produção desse metabólito que vai ser produzido, tá? Então, não é só a temperatura, mas precisa da ajuda do pH. Então, não existe esse papo de independentemente do pH, não. Quando você olha para o gráfico, você percebe que existe aí uma colaboração tanto da temperatura quanto do pH, tá bom? Então, por isso que o teu Enem, ele adora colocar gráfico, porque ele acha que você sabe analisar gráfico, tá bom? Então, por isso que você tem que ficar muito bom e fazer análise gráfica, tudo bem? Não perca questão para o Enem por causa de gráfico, tá? Por favor. Muito bem, então vamos continuando aí. Outras funções relacionadas aí à proteína, que é a função elástica, né? A função elástica, por exemplo, nós temos aí órgãos que têm elasticidade, tá bom? Então, por exemplo, o pulmão, vasos sanguíneos, tá? Os ligamentos, que precisam dessa função de elasticidade, e uma proteína importante que dá essa elasticidade é a chamada de elastina, tá bom? Então, a elastina está presente nos nossos pulmões, vasos sanguíneos e ligamentos. A queratina também é uma outra proteína importante que está aí no nosso pelo, cabelo, está no chifre também, né? Está nos cascos, enfim. Então, a queratina, olha só, o cabelo da gente, meus queridos, é proteína, tá? Isso aqui é proteína pura. Então, tanto é que quando a gente faz chapinha, né? Quem tem o cabelo enroladinho, quando faz chapinha, por que ele fica com característica de liso? Porque você colocou calor. E quando você coloca calor, você desnatura essa proteína, tá bom? Então, veja aí o efeito naturação da proteína por causa do calor. Então, essa aí é um exemplo muito bacana que você tem quando você faz a chapinha. Tudo bem? Maravilha. Então, a outra função é a função hormonal, onde a gente tem aí hormônios proteicos, por exemplo, insulina e glucagon, que fazem aí o controle da nossa glicemia, né? Muito bem. Por exemplo, quando tem muito açúcar no sangue, quem é que vai entrar em ação? A insulina. A insulina vai pegar o excesso de açúcar que está no sangue e colocar dentro das células, tá? Quando já existe uma deficiência quando existe uma deficiência de açúcar no sangue, quem vai entrar em ação agora é o glucagon. O glucagon vai pegar o glicogênio, ele vai transformar o glicogênio em glicose e liberar essa glicose que está dentro do fígado, dentro do músculo, e jogar para dentro da corrente sanguínea, tá bom? É assim, por isso que a gente diz que são hormônios antagônicos, enquanto um coloca para dentro, o outro coloca para fora, tá bom? Quem? A glicose, tá bom? Muito bem. A outra é a função respiratória, e quem faz essa função respiratória é uma proteína chamada hemoglobina, tá bom? A hemoglobina e a outra prima dela aqui, que é a mioglobulina, tá? Então, são pigmentos presentes nas hemácias. No caso da mioglobina, são hemácias que estão dentro dos músculos, tá? E tanto uma quanto outra transportam tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, tá? Da célula para dentro
também dos vasos sanguíneos, tá? Então, quem faz esse transporte dentro dos nossos, dos nossos vasos sanguíneos, tá, amados? Principalmente a hemoglobina, tá bom? Muito bem. Então, também nós temos proteínas que fazem função contrátil, actina e miosina, que são proteínas que estão dentro das nossas células musculares e fazem aí o mecanismo de contração muscular, tá bom? A actina e a miosina, elas deslizam uma em cima da outra, então existe aí a contração e o relaxamento do músculo, tá bom? Contração e relaxamento do músculo. Quem faz isso? Essas duas proteínas importantes, actina e miosina, tá? Função carreadora aí também nós temos. Existem várias proteínas que fazem esse carreamento aí de transporte de substâncias de dentro e fora para a célula, tá? Como é o caso das proteínas que estão imersas na nossa membrana plasmática, tá? Onde a gente tem aí proteínas transmembranares e nós temos as periféricas também, tá bom? Então, são proteínas carreadoras, porque fazem esse carreamento, esse transporte de substância que entra para o interior da célula e que sai, tá, para o exterior da célula. Só lembrando e dando um spoilerzinho aí para ti, tá, que essa é uma função importantíssima da membrana plasmática, tá, amiguinho? Que é a seletividade, tá? E a seleção que a célula faz, que isso é uma propriedade importante da célula, que é a permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva. Quem é que faz essa seleção aí? A membrana plasmática. E quem faz parte desse mecanismo são proteínas também, tá? Juntamente com os fosfolipídios. Se lembre disso, por favor, tá? Que a composição da membrana plasmática é lipoproteica, lipoproteica. Igual como canta a equipe Bio. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma musiquinha da equipe Bio, né? Que eles cantam. Composição da membrana lipoproteica, glicocálice, tem carboidrato, né? E assim vai, bacaninha. Bom, e a outra função é a função imunológica, que nós temos aí as nossas substâncias de defesa, que são os anticorpos ou imunoglobulinas, né? E tanto é que agora nessa pandemia, muito se falou aí de fazer um exame chamado sorologia, né? Ah, vou fazer sorologia para ver se eu tenho anticorpos, né? E quais são esses anticorpos? Nós temos o IgG, o IgM, tá? Então, esses dois aí, por exemplo, são proteínas. O IgG, o IgM são proteínas que fazem essa função imunológica. Então, quando você vai fazer o exame que essas duas proteínas der alto, é porque está atestando que você está imunologicamente positivo, tá? Você tá muito bem aí de sistema imune. Muito bem. E nós temos a função catalítica. Agora que chegou aqui o pontinho que a gente estava falando anteriormente. Quem é que faz essa função catalítica? São enzimas. E enzimas são proteínas, tá? Então, são moléculas que, olha que eu falei para você, aceleram as reações químicas no interior das células, tá? Então, aceleram, ou seja, aumentam a velocidade dessa reação química, tá? Vou ver aqui a minha hora. Muito bem. Então, meus amiguinhos, olha, por isso que eu estou indo devagar, só para dar essa lembrada, porque eu tenho certeza que o Enem pode vir de novo aí com esse assunto, porque é um assunto diverso, né, meus amiguinhos? Então, ele pode muito bem aí aproveitar o assunto pandemia e justamente perguntar essa função aí para você, né? Da função da nossa imunidade, essa função imunológica, tá? Pode ser também que ele possa pedir isso para você, tá? Perguntar se proteína existe essa função, se tem proteína com essa função, tá? Muito bem. Então, meus amiguinhos, as enzimas, portanto, são proteínas, como a gente já falou, e tem aí a função de catalisadores biológicos. Então, aceleram a velocidade da reação e não alteram os produtos finais das reações. Por isso que eu falei para você.
lá no final da reação, as enzimas aparecem ilesas, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque elas só fazem acelerar a reação, não vão fazer parte do processo em si, a ponto de elas fazerem parte do produto ou fazerem parte do que vai ser sintetizado, do que vai ser produzido. Elas não fazem parte, tá? Tanto é que eu disse para você que até se você quiser tirar elas lá do final, você pode. Muito bem. Então, meus amiguinhos, existe uma classificação, né, delas, que elas podem ser simples ou conjugadas. Simples se apenas formadas de aminoácidos e conjugadas se for uma parte proteica e a outra parte não proteica, tá bom? Somente parte proteica a gente diz que são apoenzimas e parte não proteica nós falamos de que são coenzimas. Guarde isso aqui com você. Parte não proteica, coenzimas. Então, existe enzima que está acoplada a uma coenzima, tá bom? E juntou uma apoenzima com uma coenzima, você vai ter uma holoenzima. Tudo bem? Maravilha. Professor, onde é que eu vou ter uma coenzima, por exemplo? Tu lembra do ciclo de Krebs? Eita, professora, eu não lembro mais. Ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs, meus amiguinhos, é a segunda etapa quando a gente estuda lá a respiração celular. E lá no ciclo de Krebs, você tem justamente essa coenzima aí fazendo parte, que é uma coenzima chamada de coenzima A, que faz parte lá do ciclo de Krebs, chamado também de ciclo do ácido oxalacético. Professora, eu nem me lembro mais dessa parada aí. Pois mas ainda tem tempo, né? Tem tempo. Vamos correr, vamos correr. Bom, olha só. Então, as coenzimas auxiliam as enzimas no seu funcionamento, tá bom? Então, a maioria das coenzimas são vitaminas e sais minerais, tá? Então, grave isso com você, que a maioria das coenzimas são vitaminas e sais minerais. Grave isso com você, por favor, tá? Muito bem. Então, nós temos aí o mecanismo da ação da enzima, tá? Então, enzimas, elas fazem aí o que a gente chama de processo de energia de ativação. E o que é esse processo que diz que a energia de ativação é a enzima que controla? Muito bem, meus amiguinhos, é o seguinte. Para acontecer, para que a reação aconteça, você sempre vai precisar de uma enzima. Olha só o que eu estou falando para você. Sempre para você fazer um processo de reação química, uma reação química acontecer, você precisa de uma enzima, tá? Justamente para você dar mais otimização a esse processo, para que ele também não demore muito, tá bom? Não demore muito esse processo acontecer. Quando você não quer que essa reação demore muito para acontecer, você coloca uma enzima. Coloque uma enzima, porque sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui. Ela vai diminuir a energia de ativação, que é necessária para iniciar a reação química. Tá bom? Para iniciar. Então, por exemplo, aqui, professora, mas existe reação, veja aqui, a primeira, aqui do lado esquerdo, existe reação sem proteína? Existe, como eu falei aqui para você, existe. Mas vai demorar um pouquinho aí para acontecer, tá? Isso, uma reação sem enzima aqui, que eu estou mostrando aqui do lado esquerdo. Por isso que a gente diz que é uma reação não catalisada. E veja só, olha aqui, a energia de ativação é muito grande aí a energia. Então, você precisa de uma enzima para diminuir essa energia aqui, tá bom? Que a gente chama de energia de ativação. É justamente a energia para ativar esse início de reação. Tudo bem? Maravilha. Para que o reagente se transforme em produto. Agora, manozinho, quando você coloca uma enzima bacana para valer, aí olha só, diminuiu aqui e muito a energia de ativação. Então, você consegue aí fazer de forma mais rápida, mais intensa, esse reagente virar produto. Tudo bem? Maravilha? Então, você tem aí o que a gente chama de reação
catalisada, tá? E a gente tem aqui, dentro do mecanismo mecanismo enzimático, que as enzimas são também específicas, tá, meus amigos? Para cada substrato existe uma enzima específica. Para cada substrato existe uma enzima específica. Lembra quando eu falei para ti lá em carboidrato que tem um açúcar do leite chamado lactose, que eu falei para ti, lactose, e tem gente que ou nasce ou lá nos 50 anos, 60 anos, a célula perde a produção de lactase e fica com dificuldade de fazer a metabolização desse açúcar que é a lactose, tá bom? Então, para você quebrar a lactose, você precisa de uma enzima chamada lactase, tá? Então, meus amiguinhos, por isso que eu disse para você, existindo um substrato, existe uma enzima específica para aquele substrato. Então, todo substrato precisa de uma enzima específica para poder metabolizá-lo. Tudo bem? Por isso que aqui tem um exemplo aqui da maltose, por exemplo. A maltose é um carboidrato e precisa da enzima maltase para desdobrar essa maltose, tá? Em quê? Em 2 moléculas de glicose, porque para você formar maltose, você precisa de 2 moléculas de glicose, tá? E é aquilo que a gente chama de mecanismo chave-fechadura, tá bom? Maravilha. E outro fator interessante é a temperatura, como a gente já falou, que a temperatura ela é fundamental para que ocorra de forma interessante a reação química, tá bom? Então, a temperatura é um fator que influencia a velocidade dessa reação, tá? Então, veja que a temperatura, quando a reação chegou aqui no X, por exemplo, né? E vamos dizer assim, que está aqui nos 40 graus, vamos dizer, o X chegou nos 40 graus, se você aumentar para 50, 60 graus, logicamente a velocidade dessa reação vai diminuir. Por que vai diminuir, hein? Porque se você aumentar a temperatura, você vai começar a desnaturar essa enzima. Então, isso é um fator importante. Se você aumentar muito a temperatura, começar a desnaturar. Você quer ver um exemplo? Quem está com febre de 40 graus não pode esperar, tá? Mesmo que a pessoa tomou lá aquele remedinho chamado antipirético, né? Que vai chegar aqui no cérebro e vai fazer mudança de temperatura e tal. Se ele não resolveu, meus amigos, lá no hospital, sabe o que é que eles fazem quando criança não conseguiram baixar a temperatura da criança? Eles colocam a criança debaixo do chuveiro gelado. Debaixo do chuveiro gelado, que é para impedir com que a febre da criança evolua para 41, 42 graus. Porque se chegar a esse ponto, meus amigos, vai começar a desnaturar a proteína, vai começar a desnaturar a proteína, tudo bem? Então, não pode aumentar muito a temperatura. Por quê? Porque a temperatura é um fator que faz a enzima ficar sensível. Então, a enzima ela é sensível à elevação da temperatura. Tudo bem? Maravilha. Um outro fator que interfere na reação de qualquer reação química que contenha enzima, tá? É o pH. pH que a gente conhece é o potencial hidrogênio, ou seja, é a quantidade de H+ livres naquela substância lá, tá? Naquele processo. Muito bem. Então, meus amigos, também se você, olha só, dependendo da enzima, você pode mudar o comportamento dessa enzima dependendo do pH, como a gente viu lá na questão que passou, tá? Então, existe uma enzima que ela é ótima quando ela está no pH ácido, mas tem enzimas que ela funciona perfeitamente quando o pH é básico, tá? Quer ver um exemplo? No nosso estômago, meus amiguinhos, no nosso estômago, o pepsinogênio
só consegue se transformar em pepsina, para a pepsina degradar proteínas, se o pH for ácido dentro do estômago. Quem que faz esse pH ficar ácido? O ácido clorídrico, tudo bem? Então, por isso que o estômago é um ambiente ótimo para que a pepsina consiga realizar o seu trabalho. A pepsina